começando mais um Benjamin. Benjamin muito. Ó, já tá de mau humor? Posso ir embora? Tua consciência que manda. Não, eu não vou ficar mais aqui se você começar a cantar. Mas é o nome do programa, Benjamin Mútil. Sensacional. Ai, casal! Saudade, caraca! Ó, eu tô recebendo um cara aqui hoje, vou falar pra vocês. Primeiro, que é um dos meus maiores ídolos que eu tive no futebol. Chama-se Walter Casagrande Júnior. E depois a vida me proporcionou de eu ser amigo de um ídolo que eu tive. E tive o prazer também de ter a amizade de um outro grande ídolo, que era o Dr. Sócrates. E tenho guardado até hoje uma foto, que para mim é histórica, que estou eu com vocês dois, velho. Graças a Deus, essa foto eu tenho. Mas, Valtinho, antes de mais nada, aqui não tem escrito, não tem pauta, não. Faz anos que não rola uma entrevista com você, porque não deixavam. E um dia você prometeu para mim, ó, um dia você me pergunta, eu vou contar no ar essa história. Eu falei, tá bom. Qual a história? Cadê a camisa da despedida do Sócrates? Essa história... Eu estava no carro um dia quando você me ligou, mas eu cagava de rir, velho. Não, a primeira despedida do Magrão foi lá em Juazeiro do Norte. Né? Foi Corinthians e Vasco, foi os dois times no mesmo avião, o Vasco todo uniformizado, o Corinthians todo relaxado. Nós descemos todo mundo pro hotel, o Vasco foi concentrar e nós fomos beber, né? Aí no outro dia jogamos com puta no calor, ganhamos de 3-0. Aí o Paulo Angione, que era diretor do Vasco, falou assim, não dá pra acreditar. Os caras dormiram, os caras estão com o agasalho do Vasco. Vocês ficaram aqui até de madrugada, até de manhã, vocês ganharam o jogo. Batemos um papo e tal. Aí jogamos, voltamos pro hotel, tava eu e o Magrão no quarto. Nós assinamos uma camisa dele, número 8, todo mundo assinou, para ele guardar de recordação. E aí, ele tava de bermuda já e foi pro bar. Eu tava com a agasalho do Corinthians, eu fui subir pra pôr uma bermuda, ele falou assim, ô Biguê, guarda pra mim essa camisa lá que eu vou fazer um quadro. Eu falei, beleza, subi. Porque o Magrão não se ligava nessas coisas, né, de guardar camisa. Não, nada. Mas aquela ali era a despedida dele. Eu deixei lá no quarto, voltei lá, comecei a beber, tal... aí eu comecei, uma menina começou a me olhar, eu comecei a olhar para a menina, era solteiro, novinho também, tinha 20 anos, 19 anos. Aí a gente se engraçou, tal, subimos pro meu quarto, eu e a menina. Aí nós ficamos lá, aí depois ela falou, vocês nunca mais vou ver vocês aqui. Mas o Corinthians não volta mais aqui em Juazeiro. Você não tem nenhuma recordação para dar para souvenir. O souvenir. Aí eu olhei, vi um negócio branco lá, peguei e dei para ela. Pode levar de recordação. Aí desci, continuou bebendo lá com o Magrão. Aí umas 6 horas da manhã nós subimos dois. Falei, Magrão, tem 2 coisas para te falar. Uma é boa, uma ruim. Uma boa e uma ruim. Aí entramos no elevador. Aí ele falou, qual é a boa? Eu falei assim, Magrão, você não me deu a camisa para guardar? Eu levei lá, guardei a camisa, deixei no quarto a camisa. Legal, porque quero fazer um quadro. Qual é a ruim? Então, você lembra aquela menina que eu conheci? Ele falou assim, Casão, bonita, se deu bem, que menina legal, né? Eu falei, legal. Então, ela queria uma recordação, Magrão, e não tinha nada no quarto, eu dei a sua camisa. Aí ele, eu ia guardar, ia fazer um quadro, não sei o que, abriu a porta do elevador, falando no corredor, paramos na porta do quarto. Aí ele parou e falou assim, foi por uma boa causa. Abriu uma porta e fomos dormir. A camisa ficou lá em Juazeiro do Norte. Ô, Casão, a tua maior vítima, a tua grande vítima no futebol foi o Solitão? Não minha. Não é minha vítima. Todo mundo gostava de tirar uma onda com o Solitão, porque o Solitão ele é um cara super legal. Ele é um cara super... Ele é uma alma pura, né? Então, ele é super... Ele é super sincero ali, sabe? Até meio que inocente. E cai no meio de uma roda de cara que gosta de zoar. Então, o Solitão, realmente, a gente tirava uma onda dele. Você sabe, posso contar uma história? Lógico. Então, aí nós fomos jogar em Miami, Corinthians. Nós fomos jogar nos Estados Unidos, não sei se foi bem em Miami, mas a gente estava no aeroporto de Miami. Nós chegamos 10 horas da manhã, o voo era 11 da noite. Aí eu fui pro Magrão, eu e o Magrão fomos para um bar lá, ficamos bebendo cerveja, trocando ideia o dia inteiro, né? Aí descemos tal, e estamos na fila para entrar no avião, o Solito tá perto de mim, aí eu encostei na bolsa do Solito que ele estava carregando, tava quente. Porra, Solitão, o que você tem na bolsa aí? Não, eu comprei um cachorro quente que eu vou levar pro Solitinho.
Mas, Solitão, ele falou, não, que um cachorro-quente diferente, a salsicha é grande e tal. Eu falei, Solitão, quando chegar esse hot dog lá no Brasil, ele vai ser doguinho. Ele vai murchar. Não, mas eu prometi, vou levar. E eu e o Magrão com uma puta fome, que a gente não tinha comido nada, só tomamos cerveja. Aí eu falei, Magrão, o Solitão tem um cachorro-quente dentro da bolsa. Aí o voo rolando, o Solitão dava aquela cochilada, eu e o Magrão levantava, a gente ia até lá, tentava abrir, ele acordava. Sabe o que ele fez, cara? Ele pegou a bolsa, abraçou e dormiu com ela pra gente não pegar o cachorro-quente. Falei, Solitão, dá o cachorro-quente pra nós, cara. Nós estamos com fome. Não, prometi pro Solitinho. Solitão, isso não vai chegar inteiro lá. Não, mas eu prometi, eu vou levar. E chegou inteiro? Ah, chegou doguinho, né? Só que eu e o Magrão ficamos com fome. Ele é demais, cara. Ô, Valtinho, quem que desparafusou as rodas do carro do Solitão? Fui eu e o Wagner Basile. Porque o goleiro fica treinando mais tempo, né? Acaba o treino, os jogadores saem e os goleiros eles continuam treinando. E, pô, a gente sabe, o Solitão acabava o treino dele a meio-dia e meio, 1h da tarde. Ele ia sair correndo, ia ter que ir até em casa, almoçar para voltar para o treino da tarde e tal. Aí eu e o Wagner lá, soltava todos os parafusos dele, do carro dele. Aí quando ele saía, pô, ele tinha que apertar parafuso dos 4 pneus até ir embora. Era só para zoar mesmo. É verdade que alguém cagou na luva dele? É verdade. Isso foi no treino ou no treino? Foi antes de começar o treino, fica aquela rodinha de 2 toques, né? E ele deixa a luva no canto da trave. Aí teve um jogador que foi lá... Você não quer falar quem foi? Não vou falar quem foi. Ele levou lá no banheiro, ninguém sabia, só o cara sabia. O cara foi lá no banheiro, fez o que tinha que fazer na luva dele e deixou lá do lado. Velho, quando o Solito enfiou a mão? Então, o Solito enfiou a mão. Mas o cara fez pro Solito enfiar a mão, cara. E o Solito não ficou putaço, cara? Não quis... Pô, ficou, mas o Solito, ele dava risada. Pô, foi inacreditável. Ninguém... Pô, falei, peguei. Não podia fazer isso, tal, até deu uma dura nele. Mas, cara... E, vem cá, também é verdade que teve num jogo, teve um lance polêmico, que na época não tinha VAR. Da luvinha branca? É. Claro. Jogamos lá contra o América de Rio Preto e o Solito tinha uma luva branca. Né? O jogo foi 3-3. Tava 3-2 para nós. Foi uma falta, o Marinho, ponta direita, jogou no Bangu. No Bangu. Ele era do América. Ele bateu a falta, tinha chovido, o Solito se enrolou com a bola, ela passou para lá, ele puxou e o Bandeirinha correu pro meio campo. Aí nós fomos todos em cima do Bandeirinha, né? A bola não entrou, aquela coisa, não existia VAR, não existia nada, então aquela pressão, não sei o que, o cara, não, ela entrou, como que você sabe que ela entrou, não sei o que lá. Aí o Solito vinha chegando, o Bandeirinha falou assim, pô, eu vi uma coisa branca lá puxar a bola Não, eu vi uma coisa branca dentro do gol. Aí o Solito falou assim, era a minha luvinha era branca. Ela falou, luvinha? Pô, Solito, foi gol. Bandeira, foi gol. Luvinha não existe, Solito. Luvinha branca. E a última do Solitão. É verdade que na véspera da final Corinthians-São Paulo, que o Corinthians ganhou de 3-1, dando chocolate, vocês iam para concentração um dia antes, e o Solitão morava no Tatuapé, num sobrado. Não, ele morava na Santana. Santana, num sobrado. E de manhã, velho, para ir pro treino, aparece você e o Solitinho, mal. A gente teve o show do Peter Frampton na sexta-noite. No Corinthians. E nós embalamos, eu e o Solitinho. E ficamos direto de manhã. Aí a gente tinha combinado de passar para pegar o Solitão, né? Aí nós paramos na porta do Solitão. Pô, Solito. Eu sem camisa amarrada na cabeça, Solitinho também, sentado em cima do carro, aquela coisa, som alto. Aí ele abriu assim, ele contou, né? Nós não vimos isso. Ele abriu a janela, olhou para nós dois assim e falou para a mulher dele: perdemos o campeonato. Quanto foi? 3-1 pro Corinthians. Chocolate. Tio, acabou isso aí. O futebol mudou pra cacete, acabou. Não tem mais história, virou uma coisa robotizada, mecânica. Virou uma empresa. Não, cara, você tem que ver o seguinte, o futebol, ele foi modificando aos poucos, né? Como o mundo foi modificando aos poucos, não foi só o futebol que mudou, o mundo mudou, as relações mudaram. Então chegou as redes sociais, chegou o celular, todo mundo filma, todo mundo grava, você não tem mais privacidade, você não pode ir em nenhum lugar que alguém filma e já coloca, onde está o jogador X, domingo tem jogo, o cara está fazendo, o cara deixou de fazer. E eu acho que os jogadores de hoje, além disso, eles têm uma responsabilidade nessa história por a grande maioria se colocar como celebridade, não como jogador de futebol. Né? Se coloca como celebridade. E aí, cara,
eles são prejudicados porque eles não podem ir em nenhum lugar, não pode chegar e estar 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã tomando uma cerveja com um amigo, que alguém vai fotografar, alguém vai filmar, vai colocar na hora na internet. Então, a mudança que o mundo teve dessa questão tecnológica, ela tirou a privacidade das pessoas públicas, não só do jogador de futebol, das pessoas públicas. Mas, com a mudança também das gerações de jogador de futebol, a geração de hoje ela não conhece como era antes. Então, elas são acostumadas a isso. Né? Essa questão de... para eles, o mundo sempre foi desse jeito. Né? Para quem não viveu antes da chegada das redes sociais, do celular, de filmar, de fotografar, aquela coisa toda, não sabe como que era viver totalmente livre, mesmo, de verdade. Que você poderia ir em qualquer lugar, que nada acontecia, ninguém tirava satisfação, a torcida não perseguia ninguém, e também ninguém ficava sabendo onde você estava, só se saísse uma notinha, ou se alguém tivesse uma fotografia do jornal, para pôr no jornal, enfim. Agora, eles vivem num mundo que eles não têm onde ir, eles não têm onde colocar para fora a vontade de se divertir. Né? Você pensa, um adolescente, vai como o Hendrick, que tem 16 anos, o Hendrick vai pular a etapa do desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Vai pular a adolescência. E a adolescência é aquela que você erra pra caramba, você se diverte pra caramba, você vai em todo lugar, você sai com os amigos, você fica batendo papo com os amigos na rua, você joga bola na escola, você vai numa formatura, sabe? Você vai aqui, você vai lá. O Hendrick não vai poder mais fazer isso. Porque ele já é um jogador profissional, já é badalado, já foi vendido pro Real Madrid, e onde ele for, alguém vai querer tirar uma foto, alguém vai filmar, alguém não sei o quê, vai colocar, vai postar e tal, e todo mundo vai saber onde estão os passos de um garoto de 16 anos. Eu até escrevi essa semana um texto exatamente sobre isso. A minha questão é assim, eu fico preocupado com jogadores jovens por causa dessa questão de pular etapas. Cara, você tem as etapas da vida. A vida, existem etapas para você ter um desenvolvimento. Mas os caras estão contratando criança de 12 anos hoje, né? Ferrou, né? Então, os caras estão perdendo a infância, perdendo a adolescência. E assim, não adianta falar mas ele está realizando um sonho. Ele está realizando um sonho. Claro que está. Só que qual vai ser a história dele de adolescência? Daqui 10 anos, quando ele for conversar com alguém que é amigo dele, mas que não foi jogador, que o cara vai contar umas histórias. Pô, viajamos, fui eu, não sei quem, fomos para tal lugar, vamos lá, viajamos, entramos numa gruta, fizemos não sei o quê. E qual é a história da adolescência? Vai ser um jogador de futebol, né? Eu acho isso triste. Eu acho que o mundo ficou assim. As relações mudaram. As etapas estão sendo passadas para trás, né? Nem todo mundo vai ter todas as etapas da vida. Eu tive a infância, me diverti pra caramba. Eu tive a adolescência, me diverti pra caramba. Peguei a fase que não tinha nada disso, então eu nunca abri mão do meu divertimento. Eu jogava e me divertia. Nunca abri mão do divertimento. Então hoje, vocês conhecem meus amigos lá da Penha, também se conhecem muitos. Então, quem leu meu primeiro livro, Casagrande e Seus Demônios, tem várias histórias minhas com meus amigos, de infância. Eu já jogador de futebol do Corinthians, mas participando de futebol de rua, de festas e tal. Então, você olha para trás e fala, a minha adolescência foi do caramba, me diverti pra cacete. E vou virar jogador de futebol, vai para a Europa. Enfim, você tem ali... A sua história ela é completa, porque você tem história da infância, você tem história da adolescência, e você tem história como jogador de futebol. Essa garotada aí tá pulando. Não vai ter história da adolescente que não seja jogando futebol. Ô, Valtinho, eu falo, sou corintiano assumido, para mim, a época da democracia foi o grande time, o melhor time que eu vi jogar, apesar de 2012 ter sido épico, mas... Eu saía de casa para ver Sócrates, Casagrande, ver Zé Maria, ver Vladimir. Porra, aquilo não tinha preço. Mas deixa eu te perguntar, e para mim o Sócrates para mim, eu não vi o Rivelino, eu sempre falo isso pro Riva, é o maior jogador que eu vi na história do Corinthians. Porque eu não vi o Rivelino jogar. Peguei o finalzinho do Riva no Fluminense. Então, para mim é o Sócrates. E você, para mim, era ídolo, porque é ídolo e jogava pra caceta também. Pergunto pra você, na tua sinceridade, né, que todo mundo conhece, hoje, Sócrates, Casagrande, do jeito que tá esse futebol, treinando, físico, porrada, né? O jogo está numa velocidade surreal. Sócrates e Casagrande jogariam num nível igual eu jogava na década de 80? O que você acha?
Assim, eu era um pouco diferente do Magrão. Eu gostava de treinar. Eu treinava pra caramba. Tanto que eu fiquei 7 anos na Itália e o Magrão não se adaptou ao ritmo pesado, boicote na Fiorentina de alguns jogadores. Ele voltou em um ano e meio. No Corinthians o Magrão treinava pouco? Treinava pouco, porque a gente sabia qual que era o esquema dele. Ele era um cara que era um jogador pensante, um jogador que você não adiantava você forçar o Magrão num treino, que ele não tinha uma resistência física muscular tão boa assim. O Magrão, ele voou em 82. Voou. Porque ele se preparou para a Copa de 82. Ele parou de fumar. O Magrão fumava pra cacete, Pra cacete. Né? Ele parou de fumar. Quando ele voltou, quando a seleção foi eliminada, aí ele voltou da Espanha, o nosso campeonato em 82 foi maravilhoso. Eu fui artilheiro com 28, ele foi vice com 21. Ele continuou em plena forma. Né? 83, o Campeonato Brasileiro já não foi tão bom, mas lá no Paulista, principalmente nas finais, ele arrebentou. Né? Então, passando para os dias de hoje, futebol de hoje, eu acho assim, eu acho que o Magrão não seria um jogador de futebol. Porque ele não ia abrir mão do divertimento, como eu também não abri mão do divertimento. Então, hoje, o futebol de hoje, ele não tem nada a ver com a minha visão de vida, nem com a visão de vida do Magrão. Não tem. Porque eu não ia suportar ser perseguido por filmagens, fotografia, o tempo todo. Porque eu venho de uma outra geração. Eu não tenho nem como imaginar como seria meu comportamento no mundo de hoje. Então, você nunca foi um cara midiático. O Casagrande nunca foi midiático. Mas o Casagrande sempre foi notícia. Desde quando você tinha 18 anos. Lembra? Tem uma época, acho que com 18 ou 19, teve um lance que você foi preso. Acho que era Detido. Preso vai ser preso está sendo os caras do terrorismo em Brasília. Não, mas aqui tinha uma história engraçada também que você falava daquele dia, que era uma bifurcação, né? Não lembra? Era o Zé Geraldo que estava no carro. Não, você está falando de uma outra vez, que isso aí não tinha nada a ver com a história. Então, foi essa a primeira vez. Eu estava no... Não, aí tinha uma bifurcação, ele falou, vai para a direita. Não, a culpa não foi do Zé Geraldo, na realidade. Estava eu, Zé Geraldo, Sidney... Para quem não sabe quem é o Zé Geraldo, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pons. E nós fomos jogar em sul de Minas, eu não lembro bem, São Bento de Sapucaí. Nós fomos para lá, de carro, em 5 pessoas. Estava o Sidney, eu, o Zé Geraldo e mais 2 amigos estavam indo para lá para jogar. E nós paramos numa padaria lá em São José dos Campos, tomamos uma cerveja, comemos um lanche, e aí nós fomos embora e tinha uma bifurcação. Aqui era pela estrada e aqui era aqui era um atalho e aqui era a estrada. Fui eu que falei. Os caras falaram assim, pô, vamos por aqui, vamos pelo atalho. Eu falei assim, pô, gente, por que nós vamos pelo atalho, meu? Tá escuro, vamos pela estrada direito, cara. Porra, por que nós vamos ter que se esconder? Vamos pela estrada. Não, vamos pelo atalho. Eu falei, vamos pela estrada. Beleza, vamos pela estrada. Na hora que nós entramos na estrada, tinha uma blitz da rota lá. Né? Os caras estavam pegando o cone, já foi embora, a blitz estava acabando. Só que os caras olharam assim e estava passando o nosso carro com 5 caras dentro. Eles pararam. Revistaram pra caramba. Focaram em mim, né? Revistaram, não tinha nada. Eu tava de férias da Itália. Eu voltei só pro Natal. Eu tava no campeonato italiano. Voltei pro Natal e ia voltar pra Itália. Revistou todo mundo e acharam maconha no carro. Dos caras que estavam com a gente lá. E aí esse cara foi detido. E nós fomos tudo pra delegacia, porque, na realidade, a polícia pega pra você ser testemunha que a gente viu tem maconha na bolsa do cara. Quer dizer, a intenção dos caras é que a gente fosse testemunha contra o cara. Beleza, vamos para a delegacia. Tinha que ter dinheiro para pagar a fiança. A gente não tinha dinheiro. Aí nós fomos de madrugada tirar dinheiro no caixa eletrônico. Você é um animal. O alemão estava junto, era um amigo, foi lá tirar dinheiro do caixa eletrônico para a gente pagar a fiança do nosso amigo e nós fomos embora. Aí nós fomos lá jogando. Só que os caras falaram que o Zé Geraldo tinha dado azar. Eu falei, vocês são loucos, meu. Vocês são loucos. Não, é a primeira vez que ele vem. Nós somos uma blitz, a gente viaja para todo lado. Não, mas não foi. Isso aí é coisa da cabeça de louco, né? Cabeça de louco. E assim, nós fomos lá, jogamos, voltamos, foi tudo certo. Eu não tive nada a ver com essa história. Nem o Zé Geraldo.
Foi uma outra pessoa que estava com maconha na bolsa. E aí deu esse problema todo. Ô, Casão... Só para deixar claro, o Zé Geraldo é um puta amigo, nós jogamos bola várias vezes juntos, e é um grande compositor. Sim. Um Bob Dylan, estilo folk. Não, e tudo isso acontecendo aqui na Praia do Milhos Pombos é sensacional, cara. Cidadão. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Clássico. Ô, Casão, quando você entrou na Globo para ser comentarista, a sua vida mudou? Você sentiu uma mudança? Você sentiu o peso do microfone? Quando que demorou para você ter a ideia que era o seguinte, eu tô comentando o jogo. Se eu falar que o fulano é bom pra cacete, o cara vai lá pra cima. Se eu falar que o cara é ruim, o cara vai lá pra baixo. Eu fui muito parecido com o meu início como jogador de futebol. Né? Eu fui pra Caldense, joguei em Poços de Caldas, fiz um puta campeonato mineiro, mas, cara, eu não tinha a mínima responsabilidade. Eu olhava, pra mim, eu encarava o futebol assim, domingo eu vou bater uma bola. E era campeonato. Quando eu voltei pro Corinthians, a minha mentalidade continuou do mesmo jeito. Eu jogava no Corinthians, estava jogando, fazendo gols, estava tudo certo, mas eu gostava de viver a vida. E eu falava muito isso, domingo eu vou jogar lá no Morumbi contra não sei quem, sabe? Eu pensava dessa maneira, demorou alguns anos para eu falar, é a minha profissão, sabe? Para mudar a cabeça. Desculpa, só uma curiosidade, por exemplo, você ia pro Corinthians e Palmeiras domingo no Morumbi. Tanto faz? Tanto faz. Naquela época, sim. Frio, tranquilo. Cara, pensando depois do jogo, muitas vezes, vamos jogar. Já tinha uma festa depois do jogo. Falei, me pega no Morumbi, meus amigos. Eu pensava no divertimento. O jogo era um detalhe. O jogo era um detalhe, inicialmente. Que louco isso, né, Valtinho? Mas na realidade, naquela época, a gente tinha essa questão de amor à camisa, amor ao clube, e encarar o futebol com seriedade, mas como divertimento. É divertido jogar futebol. Quem começa a jogar futebol profissional? Ninguém. Você começa a jogar futebol porque você gosta de chutar uma bola. O futebol é um divertimento. Você começa a virar um jogador porque você vai evoluindo, vai crescendo, aí todo mundo vê que você joga bem, você é acima da média, você vai num clube, ou te levam num clube, e você começa a treinar e tal. Mas todo mundo que se apaixona pelo futebol, se apaixona pelo divertimento do futebol. E isso o jogador ele não pode perder. Os jogadores de hoje, eu acho que eles perderam isso. Eu acho que eles não entendem que você tem que jogar sério, mas você tem que se divertir. O futebol é um divertimento, ele não pode ser um peso. Não tem aquela frase assim, muito a gente usa, futebol tem que jogar com alegria. Olha como esse time joga com alegria. É isso. Alegria o que é? Quando os caras estão se divertindo em campo. Então eu encarava dessa maneira, muito em questão de divertimento. E quando eu comecei foi a mesma coisa, eu estava na ESPN, comentando, aí depois a Globo se interessou, eu fui conversar com eles queriam que eu fosse em julho de 97 para lá, para fazer as finais do Paulista. E eu não quis ir, porque eu tinha um compromisso com o Trajano. Eu estava na ESPN, a ESPN estava transmitindo o Campeonato Paulista. Então eu não ia largar o Trajano nas finais do campeonato para ir para a Globo. Não fui, fiquei com o Trajano. Depois, quando acabou o campeonato, a Globo veio novamente. E aí eu conversei com o Trajano, a Globo tá querendo conversar comigo, tá querendo fazer uma proposta, tal, o que você acha? Ele falou para mim, Casão, vai lá, é a melhor empresa que tem no país, vai lá, conversa com os caras, se você acertar, acerta, não se preocupa com nada, pode ir. E aí eu fui e acertei com a Globo. Quando eu cheguei, o saudoso diretor Marco Mora, que era diretor de esporte da TV, te adorava, né? Me adorava. Ele falou para mim assim, Casão, é o seguinte, nós estamos contratando o comentarista da ESPN, aquele cara que fala direto, aquele cara que é totalmente independente, não tem compromisso com ninguém, que consegue falar aquilo que está vendo, e você tem uma visão mais ampla do futebol. Você vê outras coisas dentro do futebol. Então eu quero isso. Se você vier aqui para maneirar, aí você vai ficar igual aos outros, na época que ele me falou. Então eu entrei na TV Globo com muita liberdade de posicionamento. É claro que lá naquela época não tinha tantas questões políticas assim para serem discutidas, ou para você se posicionar, ou coisas absurdas que estavam acontecendo, que eu acho que uma pessoa pública deve se posicionar por causa da força da voz. Então, assim, eu fui comentando os jogos, sendo direto, e depois de um tempinho, sei lá, eu acho que quando eu fiz a primeira final de Libertadores, que foi em 97 mesmo, o Cruzeiro e o Sport Cristal, lá no Mineirão, que foi o gol do Erivelton,
que era aquele jogou no Corinthians, não jogou? Jogou, fez o gol em 95. Então, exatamente, que era da São Palmeiras. Paulo. Ele fez o gol da final. E aquele dia, quando os caras me falaram, eu nem me ligava em audiência, para começar eu não entendia nada. Eu tava com o fone, aí o Galvão dava a deixa, aí os caras falavam, Galvão, tal TV tá X, essa tá X, essa tá X, e nós estamos pá. Porra, esses caras falam, né, no início. Não sei. Aí eu fui entender mais tarde que era a audiência, aí eu vi o peso da coisa. Eu vi a responsabilidade que tinha ali, né, comentando na Globo. E o próprio Marco Mora me falou isso. Ele falou assim, cara, é o seguinte, toma cuidado com excesso de elogio e toma cuidado com um excesso de crítica, uma crítica muito pesada, porque a Globo é um canhão. Você pode inventar um cara que ele não é ainda, como você pode destruir um cara que ele não merece, o que não está fazendo tão Teve alguma vez que você lembra? Teve alguma vez que você fez alguma cagada? Você acha que você exagerou no elogio ou exagerou na crítica? Cara, bicho, é o seguinte, eu sou muito direto. Eu sou direto. Então, na televisão, como um todo, é difícil você encontrar pessoas que vai direto. Né? E quando você faz crítica direta, parece que é uma crítica pesada. Parece que é uma coisa pesada, porque a maioria dos caras, eles preparam a crítica. Não, tá vendo? O jogador tal, ela fez a jogada, mas ele estava bem na partida, essa aí pegou errado. Bate a sopra. Não é que bate a sopra, prepara a crítica. Isso aí não é uma crítica minha, é um estilo que as pessoas têm. No meu caso, não. Eu vou lá e falo, eu não gostei, achei que ele pegou mal na bola, papapá. E quando você é direto, em qualquer situação, parece que você está sendo agressivo, parece que você está exagerando. Eu não acho que eu exagero. Eu acho que eu sou direto. Sabe? Eu acho que o Neto é direto. Entendeu? Sei que você tem um problema com o Neto, mas estou falando... Não, ele teve comigo. Ao contrário. Não tem problema. Eu tô tranquilíssimo. Não, o lance é assim, o Neto é direto, eu sou direto. Tem mais gente que é direto, e parece que está sendo agressivo, entendeu? Então, eu nunca tive problema. Eu não ligo, eu faço o meu comentário, eu escrevo um texto, eu não ligo para que as pessoas acham ou deixam de achar. Quem gosta é legal, quem não gosta, tudo bem. Tem as pessoas que nem gostam, nem deixam de gostar, nem gostam, me atacam. Dessas pessoas que atacam, tem 3 tipos de comentários. Quando no meu caso, tem 3 tipos de comentários. Tem aqueles que gostam do meu estilo, elogiam pra caramba o meu estilo. Tem aqueles que não concordam com o que eu falo, na maioria, algumas vezes, muitos na maioria das vezes, mas tem aqueles que nem concordam nem discordam, só me atacam. Então, são 3 tipos de comentário. Então, eu não me preocupo com isso. Eu fico muito feliz quando as pessoas me elogiam. Pô, Casão, você está falando que nem a questão na Copa do Mundo, quando eu falei dos jogadores do Penta. Tal. Muita gente falou, pô, você tem razão, olha lá os caras. Então, tal. Eu vou chegar lá. Por isso que eu quero te perguntar um negócio. Nós temos uma amizade de, sei lá, já mais de 25 anos. E isso é verdade, porque a gente já saiu várias vezes para almoçar, para jantar, em shows e tal. Então, eu sou testemunha do que eu vou te perguntar. Comentarista de futebol não pode ser amigo de jogador nem de empresário? Isso tira a autonomia do comentarista? Você não pode dever favores. Dever favores. Por exemplo. Se um empresário de jogador te ligar e falar, Casão, sou teu fã, vamos jantar, você vai? Não. Se um jogador da atualidade, o cara tá jogando no Palmeiras. Não. Ô, Casão, o Dudu, vamos jantar, Casão? Não. Se eu encontrar o jogador, como eu encontrava, eu já falei em entrevistas, o Kleber, o gladiador... Tá comigo, o Kleber tá trabalhando comigo. Então, o Kleber, ele gostava de almoçar num restaurante perto da minha casa, na Vila Madalena, lá. E eu também ia muito lá. E muitas vezes, algumas vezes, eu encontrava com ele lá, e às vezes ele falava, pô, Casão, senta aí, vamos almoçar. A gente almoçava, casualmente, sem conversar de futebol. Eu não quero saber o que está acontecendo no clube dele. Porque eu tenho que ter liberdade. Eu me sinto assim. O meu estilo independente, totalmente independente. Eu não quero ter relação com jogador de futebol. Não faço questão com treinadores, com dirigentes, com empresários. Eu não quero saber. Eu não quero informação. Eu quero ter liberdade para eu conseguir dar minha opinião. Por exemplo, vou dar um exemplo. O jogador passa uma informação para ele. O Kleber, tô lá almoçando com o Kleber, pô, Casão, caramba, domingo não vai jogar fulano, vai jogar o outro cara, tal. Beleza. Aí eu chego no jogo e falo assim, pô,
antes do jogo. Eu acho que não vai jogar esse cara, vai jogar aquele, lá. Aí, na escalação, vem aquele cara que eu falei vai jogar. Aí, o Kleber não tá jogando bem. Vamos supor. Aí eu faço uma crítica. Qual é o risco? O cara não gostar daquilo, assim, para pegar a informação minha, ele tá legal. Agora, para criticar. E aí, cara, você quebrou você no meio. Eu não corro esse risco. Realmente, não corro esse risco. Você... Porque você fica refém do comentário, tá? Então se você pega a informação, como que você vai criticar aquele cara? Você vai ter que... Cara, aí não dá. Ou você é livre ou não é. Ô, Valtinho, você não liga pra nada do que falam de você? Zero? Cara, eu tive um momento que eu sofri, né? Eu vou te falar... Durante a pandemia, quando os posicionamentos políticos começaram a ser mais pesados, eu tive um período que eu fui atacado constantemente, 3, 4 dias seguidos, e eu não entendia como funcionavam as redes sociais. Eu achava, porra, todo mundo me odeia, cara. Porra, que é essa? Aí a Paula Lavigne, que é a mulher do Caetano, ela falou para mim, não, Casão, é o seguinte, tem robô. Tem assim, aí você fala mal de tal pessoa, já vai pro computador dos caras e já sai os ataques, pode ver que é repetido, o mesmo tipo de fala, só muda o nome da pessoa, mas vai a mesma coisa. E aí eu comecei a entender, só que eu sofri com isso. Aí eu me afastei das redes sociais, que é como é hoje. Por exemplo, eu posto as coisas, eu tiro foto, eu gravo um vídeo, eu faço um comentário, eu mando pro meu filho, pro Leonardo, ele posta, tá? E aí eu pergunto, foi legal? Manda a postagem para mim para eu ver. Aí eu vejo a postagem e tal, não sei o quê. Pouquíssimas vezes. Primeiro, que eu não consigo entrar no meu Instagram. Eu não consigo entrar no meu Instagram. Por quê? Porque eu não tenho o meu Instagram. Quando eu entro no Instagram, aparece a foto, só aparece um comentário. Aparece o número de pessoas que curtiu, o número de comentários, mas só aparece um comentário. Quando eu tento ver os outros comentários, fecha. Por que isso? Porque eu não consigo ver. Eu não tenho o meu Instagram, eu não consigo entrar no meu Instagram, entendeu? Foi uma forma que eu consegui para ficar distante de ataques, de viciado, drogado. Então, cara, ninguém não dá para ficar suportando uma coisa dessa. Não dá. Então, é isso que eu queria falar. Eu costumo postar fotos com você, várias, na época do seu aniversário, épocas de democracia corintiana, eu posto. Aquela foto que eu tenho, nós três, você, o Magrão e eu, que eu tenho guardado, aquela foto tá arquivada, tal. E, ultimamente, cara, eu leio comentários às vezes que, porra, cara, dá nojo, sabe? Eu fico constrangido. O cara criticar o Casagrande tem todo o direito do mundo. E discordar também. O Casagrande era grosso. É uma opinião do cara. Lógico. Não penso como ele nesse aqui. Não gostei desse comentário. Pra mim, o que o Casão falou é uma merda. Eu discordo totalmente. Beleza. Mas quando o cara fala... Eu não gosto. Viciado, cheirador... Cara, isso é inadmissível. Eu fico constrangido. Eu fico bloqueando gente no meu Instagram. Mas sabe qual que é o lance? Eu não gosto disso. O lance é assim, eu sofri no início, por quê? Cara, eu sou dependente químico, todo mundo sabe. Eu não uso drogas, não bebo, não fumo, há anos. Eu fiquei internado 1 ano numa clínica psiquiátrica. Eu fiquei 6 ou 7 meses sem receber visita, só convivendo com outros dependentes e profissionais da saúde. Eu comecei a fazer minha ressocialização no 9º mês de internação. Comecei a sair com psicólogo na casa da minha irmã, eu escolhia para ir na casa da minha irmã. A primeira vez que eu saí, eu fui para um outro lugar, foi num show da Rita Lee. Foi a primeira vez que eu saí, eu fui para o show da Rita Lee e tal. Fui fazendo esse processo todo. Eu saí 1 ano depois. Eu fiquei internado em 27, mais ou menos, de setembro de 2007 e saí dia 1º de outubro de 2008. Cara... Foi difícil pra cacete. Uma puta de uma batalha. Pra eu entender tudo aquilo. Eu tive que ter um autoconhecimento. Eu voei pra dentro de mim pra tentar entender o que acontecia, por que eu tinha aquele comportamento, por que eu era compulsivo, por que eu escolhi isso, por causa disso, por que aquilo. Porque era muito estranho. Eu me dava bem com todo mundo. Eu era uma pessoa legal com todo mundo. Todo mundo gostava de ficar comigo. Era divertido, eu me divertia. Mas eu não era legal pra mim. Quando eu estava sozinho, eu não gostava da minha companhia.
E aquilo ali, cara, eu precisava entender o que acontecia. Por que as pessoas gostam de ficar comigo e eu não gosto? Então, pô, foi uma batalha. E não foi um ano foi de internação. Depois eu fiquei... Por exemplo, eu faço 2 vezes por semana terapia com psiquiatra, com psicóloga, com a minha psicóloga, meu psiquiatra, e participo de 2 grupos terapêuticos lá na clínica que eu fiquei internado, porque eu ajudo os caras que estão lá, estão revoltados, não querem se tratar, acham que não funciona. Aí chega lá uma pessoa que funcionou, que é pública, que as pessoas veem toda hora trabalhando, converso com os caras, assim, faz muito bem para mim, é uma troca mesmo, né? Porque eu conto a minha história e eu coloco para fora coisas que fica muito presa, se demorar muito para fazer terapia, você vai ficando carregado e tal. Eu faço isso 2 vezes por mês. Eu fiquei de 2008 até 2018, que foi o primeiro evento que eu fui para a Copa do Mundo da Rússia, que não bebi, já não bebia, não usava drogas, mas fui sozinho, né, lá na Rússia, fiz a Copa inteira e nem pensei, não corri risco nenhum. Foi a primeira vez que eu fui num evento fora do Brasil, sem ninguém para me apoiar, e não tive problema nenhum. Fiquei a Copa toda, as pessoas bebiam na minha frente, eu sabia o meu limite, eu comecei a encontrar o meu limite. Eu não podia, não era justo eu sair com você e você perguntar para mim, posso tomar um vinho? Eu falar, não, pô, não toma. Não é justo. A pessoa que não pode beber sou eu. Mas eu já deixei de ligar várias vezes para você em épocas para ir num show, depois com medo claro, eu sei. Será que eu vou incentivar o casal alguma coisa? Mas eu não ia também. Então, eu aprendi a colocar o meu limite. Então, lá na Copa de 18, que eu fui vendo que realmente eu estava conseguindo colocar em prática. Eu saía com os caras, Galvão, o pessoal gosta de tomar um vinho. Pedia uma garrafa, pedia 2, eu jantando, tomando água. Pedia a 3ª garrafa, eu acabava de jantar, pedia um café, eu falava assim, moçada, eu vou estar ali fora, eu vou ficar ali fora. Quando vocês terminarem, me dá um toque pra gente pagar a conta, beleza? Beleza. Eles já sabiam por que eu saía. O garçom, quando chegava, vinha, o cara não sabia quem eu era, vinha me colocar o vinho na taça, a mesa tinha 10, os caras, não, pra ele não. Já, todo mundo. Então eu tive uma colaboração muito forte das pessoas que trabalhavam na Globo comigo, né? E, cara, foi uma batalha do cacete. Aí quando você vê os caras te chamando viciado, drogado, cheirador, não sei o quê, mas eu olho e falo assim, no início, eu olhava assim, porra, que puta injustiça, cara. Eu não faço nada disso. Batalhei pra cacete, por que esses caras estão falando isso? Então eu sofria com isso. Hoje, eu não sofro mais, mesmo. Às vezes, lá na coluna do UOL, eu vejo os comentários. Eu consigo ver todos os comentários. E tem muitos que vêm desse jeito. E eu respondo pro cara, eu sou cheirador, você tem como provar? Você prova isso que você está falando? O cara fala, cheirador, viciado, drogado, financiador do tráfico. Aí eu vou lá no comentário e falo assim, beleza, senhor tal. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para você. Você consegue provar isso que você está falando? Então eu vou lá e me coloco hoje, porque eu não sofro mais com aquilo. Mas eu acho... Eu sofro por você. Mas eu acho uma injustiça, uma sacanagem, é a mesma coisa, claro que eu não estou comparando a proporção, de os caras entrarem e chamar o negro de macaco, ofender um gay, né? Ofender as mulheres, né? E pegar um cara que é dependente químico e chamar o cara de viciado, de drogado. É preconceito, entra no mesmo pacote do preconceito. Um dos grupos que sofre mais preconceitos no país, isso foi uma reportagem da Veja, muitos anos atrás, o primeiro lugar era dependente químico, vocês sabiam? Não. E dependente químico, há muitos anos atrás, ficou no primeiro lugar do grupo que sofre mais preconceito no Brasil. Por que as pessoas olham para o... Vê o que os caras falam da Cracolândia. Tudo vagabundo, vai trabalhar. Cara, os caras estão viciados, eles não conseguem trabalhar, os caras só sabem uma doença. Pedra, cara. Então é questão de doença. Mas as pessoas, a grande maioria da sociedade, não tem esse entendimento. Acha que se vai trabalhar para de usar droga, que é vagabundo, sabe? E isso precisa ser esclarecido para a sociedade. É o papel que eu faço. Quando eu faço palestras, é isso. Eu explico o que é dependência química. Mas você chegou alguma vez na vida, na Globo, a comentar algum jogo que você estava... Você chegou? Não, né? Não. Já fui grande. Aquela época da crise, eu fui muitas vezes de rebordosa, virado mesmo. Rebordosa e difícil, querendo ir embora, sabe?
louco para acabar o jogo logo. Pô, o jogo era 90 minutos, parecia que eram 3 dias de jogo, não passava nunca, pela ansiedade, pela impulsividade, pela vontade de sair de lá para ficar usando, sabe? Então, foi muito complicado por muitos anos, até eu chegar no fundo do poço, né? Que aí eu nem conseguia mais ir, né? Mas no final das contas, a Globo foi bacana com você. Claro. Muito. Não, bacana não, foi espetacular. Eu tive uma internação de 40 dias quando eu tive a primeira crise, foi em janeiro de 2006. Eu tive uma overdose, minha família ficou toda assustada, eu não tinha para onde correr, eu fui internado numa clínica lá na Pompeia, lá em Pompeia. Fiquei 40 dias. Ali, a Globo foi lá, pagou todo o meu tratamento. Saí, 40 dias é muito pouco, fui para a Copa da Alemanha, tudo beleza, tranquilo, mas bebia e tal. Quando deu o fundo do poço mesmo, que eu capotei o carro e fui internado, a direção da Globo foi lá, o Marco Mora e a psicóloga do RH, e falaram para mim assim, Casão, é o seguinte, esquece o externo, pense em você. Seu contrato vai estar valendo, nós não vamos rescindir contrato, nós vamos te apoiar, fica sossegado, nós vamos esperar você, porque você é importante para nós. Cara, aquilo ali... Legal pra cacete, cara. Aquilo ali foi o máximo. Me encostei, porque eu estava lá dentro, primeiro, eu não sabia nem se eu estava no Brasil. Eu cheguei em coma lá na internação. Quando eu olhava lá para fora, assim, de dentro, o muro, né? Eu falava, será que eu estou no Brasil? Será que eu estou em algum estado? E se eu estiver em São Paulo? São Paulo é para lá ou para cá? Eu não sabia nada. Que loucura, né, cara? Não sabia nada, não sabia onde eu estava. Cara, sem chão, né? Não sei onde eu estou. Na minha cabeça, minha família vai me abandonar. A Globo vai rescindir o contrato. Acabou minha vida. A Globo indo lá e falando isso, me deu uma segurança para que eu pensasse realmente só em mim. Depois eu fui entendendo as outras coisas, por que eu não recebia visita, porque ainda o dependente químico é manipulador, é muito mentiroso, então enquanto você não está legal, a clínica ela não deixa se receber a sua família, porque corre o risco de você manipular. Se eu chorasse para minha mãe, ela me tirava na hora. Se eu chorasse para minha mãe, para meu pai, eu era o Valtinho, o mais novo, nunca trabalhei, sempre deram tudo para mim, fui paparicado mesmo, fui mimado pra cacete. Minha mãe, se eu falasse, pô, mãe, já coloquei muito tempo, ela me tiraria. Então eles não correm esse risco. Eles só liberam você quando eles têm confiança que você não vai fazer chantagem emocional. Então por isso que demorou. E eu fui entendendo isso aos poucos. Né? Mas eu só fui tendo paciência e tranquilidade para entender isso, porque a Globo foi lá e me deu segurança. Então eu falei, pô, encostei na TV Globo. Da TV Globo para frente, vamos ver o que vai rolar. Não sei eu não sabia o que a minha família estava pensando de mim, não sabia o que meus filhos estavam pensando de mim, não sabia o que as pessoas estavam falando de mim, não sabia nada do que estava acontecendo lá de fora. Porque lá dentro você só tem o jornal de sábado, que é a Folha de São Paulo, e TV é só depois das 8 da noite, mas eu estava internado, acabava o último grupo, eu ia lá, tomava os remédios, dormia às 8, porque eu falava assim, eu tô aqui para me tratar. Quero dormir e acordar. É punk, né, Walter? Só tem uma força... Então, porque você tem duas opções lá. É o seguinte, vou ver televisão, porque eu tô aqui internado, quero ver um filme, quero não sei o quê. Não. Ou você tem a tática que eu tive, que é assim, 8 horas eu tomava o meu remédio, ia pro meu quarto, dormia. E acordava no outro dia, porque eu queria me tratar. E lá você tem trabalhos operacionais, né? Da reunião de terça, eles fazem grupos para você fazer trabalhos operativos lá dentro da clínica, né? E eu me oferecia para um monte. Eu e uns 4 caras, nós fizemos uma horta lá na clínica. Trabalhando com a enxada, tirar mato, construir aquelas coisinhas da horta, plantar, sabe? Eu lavava a sala de grupo num período que, quando dava à tarde do segundo grupo até o terceiro, a gente tinha que limpar a sala de grupo. Eu me colocava naquele grupo, limpava a sala de grupo. Depois eu comecei a regar a horta, então eu era o primeiro a sair. E você fica trancado, né? Os caras só abrem a porta às 7 da manhã. Às 7 da manhã você pode sair, porque você vai fazer educação física. Para mim, eles abriam 15 para 7, porque eu saía, ia lá regar a horta, que era um trabalho que tinha lá. Então, cara, eu trabalhei pra cacete. Me tratei e trabalhei. Fui trabalhando, tratando, sabe, pra passar o dia, pra coisa avançar, sabe? Eu não tava afim de ficar vendo televisão. Entende? Então, foi uma opção. Eu fiquei 1 ano
Sem ver televisão. Você sabe que você fala em chorar, eu chorei pra caceta vendo teu documentário, né? Muita coisa eu já sabia, porque a gente tem uma amizade, muita coisa não. E eu sei da tua força de vontade. Eu também acho muito feio esse negócio, cheirador, viciado, isso é uma doença. Isso me incomoda demais, cara, me incomoda demais. Ô, Valtinho, sair da Globo foi uma porrada ou você estava já imaginando? Não, já estava caminhando. Então, deixa eu te falar um negócio. Eu vou perguntar. Futebol, você sabe melhor que é cheio de disso que me diz. É verdade ou é mentira? Um dos motivos foi antes da Copa que a Globo queria uma relação melhor com o Neymar e você é um cara que batia demais no Neymar. Teve isso? É um pacote, tá? Vamos lá. Nos últimos 4 anos, mudou a direção da Globo, foi mudando os funcionários. Né? Você lembra? Eram demitidos um monte de gente, os mais antigos. E a Globo foi contratando gente mais nova. Foi mudando o perfil. O esporte foi se aproximando do entretenimento e foi se afastando do jornalismo. Né? Hoje está colado no entretenimento. E eu aprendi a ser comentarista jornalístico. Eu vou lá, faço comentário, falo se tiver acontecendo alguma coisa no país, se der uma brecha eu falo, sabe? Passo a minha mensagem social. Nunca deixei de fazer isso. E, de um tempo, dos últimos 4 anos, começou a diminuir esse espaço. Eu comecei a sair, a não ser mais escalado em alguns grandes jogos. Fui encostado, assim, encostado não. Foi outras pessoas fazendo jogos que eu sempre fiz e tal. E eu percebi que alguma coisa estava acontecendo. Então, o que aconteceu é o seguinte: eu não estava mais feliz lá. Porque eu não gosto de falar só de futebol. Eu não posso ficar falando só de futebol. Futebol, para mim, faz parte da sociedade. Para mim, eu sou um cara que, para mim, eu falo assim, não existe universo do futebol, não existe mundo do futebol. Porque isso é pretexto para você ir no estádio e fazer o que você quiser. Porque lá é o mundo do futebol. Então lá, as leis são outras. Não é verdade. Não é verdade. O futebol faz parte da sociedade brasileira. O futebol faz parte da sociedade mundial. Então, quando eu olho uma partida de futebol, eu não fico olhando 22 jogadores correndo atrás da bola. A minha visão é mais ampla. O que está acontecendo na sociedade? Aquele tal jogador, por que ele está muito agitado hoje ou muito irritado? Eu vejo o lado psicológico, eu vejo o lado de comprometimento. Minha visão para o futebol é muito mais ampla. Eu não consigo ficar falando, foi bela jogada, fez o gol, o time está bem, taticamente, isso aqui. Então, cara, isso é legal, mas para mim é pouco. Mas eu vou ser advogado do diabo. Até porque você não pipoca. Você carrega nas críticas em cima do Neymar, por exemplo, que o Neymar é um cara que se posicionou politicamente a favor do Bolsonaro. Quando você vai para comentar o cara, você fala, pô, esse cara votou no Bolsonaro, eu não gosto, eu vou pegar pesado. Vou te responder simplesmente. A primeira crítica que eu fiz do Neymar, que deu um estouro, foi que eu falei que ele era mimado. Mimado. 2016, não tinha Bolsonaro. Não tinha Bolsonaro. Bolsonaro apareceu em 17 para ser candidato à presidência da República. Em 16, não tinha Bolsonaro, ele era deputado federal. Estava longe das eleições. E eu falei que o Neymar era um cara mimado. Foi quando explodiu, porque as pessoas não entendiam. A palavra mimado ela é pouco usada. Né? Você mesmo falou que foi mimado pela sua mãe. O mimado, poucas pessoas usam. E as pessoas não entendem muito o que significa a palavra mimado e se ofendem. Mimado, o que é? Aquele cara que não assume responsabilidade e que sempre que tem algum problema ele recorre aos pais. Você pode pegar no dicionário. A definição de mimado é isso. E é isso que ele é até hoje, gente. O Neymar é mimado até hoje. Não é uma ofensa. Eu fui mimado também. Eu acho que eu fui mimado por muito tempo. Eu acho que eu continuo sendo mimado. É que eu moro sozinho, eu resolvo mais coisas, você perde. Mas, cara, eu sou mimado com um monte de coisa. Eu sinto falta dos meus pais, já faleceram, porque ele era o Valtinho. Hoje ninguém me chama mais de Valtinho, só minhas primas e minha irmã. Você. Então, mimado, eu acho que todo mundo é um pouco. Todo mundo é um pouco. Mas quando você é jogador de futebol, cara, você vai ser mimado dentro do campo? O que aconteceu em 18 foi ridículo, cara. Toda hora ele caía e saía rolando, toda hora ele caía e saía rolando. Eu não estou discutindo o valor do futebol dele. É lógico que ele é um grande jogador. Ele é craque, pra você? Já foi, mas craque. Hoje eu acho que ele está longe de ser.
Porque ele não tem mais uma sequência de jogadas, nem uma sequência de O jogos. Neymar não tem mais chance de ser o melhor do mundo? De ganhar? Sem chance, né, gente? Hã? Sem chance, pô. Ele perdeu o bonde. Ele perdeu o bonde quando ele saiu do Barcelona para ir para o PSG. Foi uma troca por questão financeira, uma questão também de soberba, de achar que ia no PSG e ia ganhar Champions lá. Cara, na Europa, eu joguei lá 7 anos. O peso da camisa existe. Não adianta você tentar ser campeão da Champions tendo Messi, Mbappé e Neymar, e na hora que você bate com o Bayern de Munique, que vai jogar agora, ou você bate com o United, ou você bate com Real Madrid, cara, você perde a estrutura, porque é diferente, cara. É diferente, você pode ver. O ano passado ganhou de 1-0 do Real Madrid lá em Paris. No jogo de volta, fez 1-0 lá no Santiago Bernabéu. Primeiro tempo. Pô, teve aquele do Barcelona da goleada aqui na volta. Virou 0-0. Virou 1-0 pro PSG lá em Madrid. 15 minutos estava 3-1. O Real Madrid, 3 gols do Benzema. A torcida abafou e aí não adianta você ser esse ou aquele. A camisa, você vê aqueles caras vindo que já ganharam 200 Champions, vem para cima, sofre. Então não é simples você ir lá e achar que vai fazer o PSG ser campeão, o City ser campeão da Champions. Quanto tempo faz que o Guardiola está tentando fazer o City ser campeão da Champions? Quanto tempo faz? E onde ele cai? Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United. Ele cai nessa. O City agora, com o Haaland, eu acho que tem mais corpo. Ele tem mais corpo. Eu acho que o City pode ganhar a Champions dessa vez. Mas, então, aí o lance ele errou naquele momento. Se ele continuar no Barcelona, eu acho que ele seria melhor do mundo bem rápido. Tá bom. Você chamou o Neymar de mimado em 2016. Mas aí, vamos para 2022. O Neymar se posicionou lá, foi lá e falou, vota no Bolsonaro, 22 e tal. Na hora da crítica, carrega, Casão? Não, lógico que não. Não, se eu for criticar... Eu critiquei o Neymar, critiquei Daniel Alves, critiquei todos os jogadores que apoiaram o Jair Bolsonaro. Politicamente. Eu não falo que o cara não está jogando nada porque ele apoiou o Jair Bolsonaro. Cara, para mim, minha visão é, você está apoiando um fascista. Olha o povo Yanomami como está. Olha a pandemia como foi. Os deboches que ele fez das pessoas que morriam. O cara imitou uma pessoa com falta de ar. Quantas coisas pesadas o governo Bolsonaro fez, e ele mesmo fez. Quantas ofensas a mulheres esse cara fez. Esse cara falou para uma deputada que só não estuprava ela porque ela não merecia. Cara, na minha cabeça, não entra que você publicamente vai falar, eu apoio esse cara. Cara, não entra. E a questão é a seguinte, vamos lá. Eu votei no Lula, apoiei o Lula e tudo mais. Mas a minha questão não é Lula, não é PT, não é nada. A minha questão era, aquele cara ele estava destruindo o país. Destruiu, deixou um caos o país. E eu não queria que o meu país fosse destruído por mais 4 anos e acabar. Ia ter os povos indígenas iam ser dizimados, cara. Quando teve aquela treta tua com o Caio no Bem Amigos, era alguma coisa... tinha o teor político, já vinha de alguma coisa antes? Ou foi coisa realmente na hora? Não, foi na hora. Nunca tive atrito com o Caio. O lance é o seguinte, eu defendo que jogador de futebol não, eu defendo que todo mundo pode falar de qualquer assunto. Você vive numa democracia, você é livre, você tem o direito de falar de qualquer assunto. Quando é questão política, mais ainda, principalmente sendo uma pessoa pública. O Raí se posicionou politicamente, mas ele era editor de São Paulo. E o Caio falou que ele não deveria falar de futebol, ele não deveria falar de política. E eu defendi essa minha visão. Não, jogador tem que falar de política. O que aconteceu ali foi o seguinte, estava eu, Caio e mais 4 pessoas, certo? Tinha umas 4 pessoas lá. Se a discussão fica, se o debate fica eu e o Caio, né? O Caio falando que não pode, que ele acha que não pode falar de política, eu falando que acho que pode falar de política. Do Raí, né? Diretor de São Paulo. Raí. E aí ia acabar rapidinho a discussão. Só que entrou todo mundo pensando da mesma forma que eu. E aí o que apareceu foi assim, se juntaram contra o Caio. Mas a questão ali era só eu e o Caio com ideias diferentes. Não tinha nenhuma rusga. Nada, não tinha acontecido nada.
Nada. Então ali ficou pesado, porque eu achei que não deveria ter sido daquela maneira. Eu achei que a discussão tinha que ter caminhado ali mais um pouquinho, que ia se resolver rapidinho. Mas você não me respondeu o negócio da Globo. O fato da Copa, do Neymar, teve isso ou é mentira? Não, eu não sei se teve isso. Como que eu vou provar isso? Mas é óbvio, muito claro, que a Globo tem exclusiva com o Neymar. E eu era um cara que criticava o Neymar. O pai do Neymar, ele sempre tentou me cortar em várias coisas. Porque eu critico o... Cortar em que sentido? Se tiver ele, eu não dou entrevista. Se for isso, o meu filho não vai dar entrevista. Essas coisas tem, cara. Eu não posso provar, mas todo mundo sabe que tem. E agora, lá na Globo, eu acho que, assim, eu não fazendo os jogos da seleção brasileira seria mais fácil ter exclusiva com o Neymar. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Se eles pediram, se a Globo decidiu por causa disso, se teve influência do pai do Neymar, isso aí eu não sei e não posso provar. Mas é muito claro que a minha presença em jogos da seleção brasileira dificultava a entrevista com o Neymar. Isso eu não tenho dúvida. Porque o Datena estava aqui, o Datena veio aqui na estreia, o Datena estava revoltado porque te mandaram embora antes da Copa. O Datena estava louco aqui, porque não podia fazer isso com o Casão. Não, cara, mas aí foi uma escolha deles, né? Talvez eles pensassem que eu não ia conseguir ir para a Copa, qualquer coisa assim. Eu não sei. Dá para ser feliz sem estar trabalhando na Globo? Cara, eu fui feliz por 25 anos. É lógico que agora eu estou feliz não trabalhando na Globo, cara. Eu peguei a melhor fase da história da TV Globo, cara. Fizemos todos os jogos em loco ali. Viajei o mundo todo fazendo amistoso da seleção brasileira, fazendo Copa América, Copa das Confederações, sabe? Copa do Mundo. Mundial Interclubes do Corinthians, eu estava lá no Japão pela TV Globo. Então a Globo me deu a oportunidade de conhecer muitos países e de fazer muitos jogos importantes e legais. Você falou... E as minhas relações eram ótimas. As minhas relações na Globo foram sempre ótimas. Até a turma... até começar as demissões, né? Porque foram demitidas pessoas que eu trabalhava há 20 anos, 18 anos, pessoas que já eram amigas. E aí foi chegando outras pessoas. Aí não deu tempo de ter uma nova relação. Você ficou muitos anos na Globo e normal, porque acho que o cara, por mais que você jogou bola e é ídolo da torcida do Corinthians, você às vezes você não se posicionava corintiano, que eu acho normal. Isso gerava às vezes muita... Não, o quê? Não, você não era um cara que falava, não comeu muito tempo, não. Eu sou corintiano. Até ficava aquela dúvida, o Casal é São Paulino e tal. Normal, isso não é crítica, isso é comentário. Várias vezes eu falo, gente, o Casal não joga mais no Corinthians. Peraí, ele é comentarista. Lá na final... Calma, é isso que eu vou falar. Calma. Então, beleza. Calma. Eu vou esperar. Calma, Valtinho. E aí, cara, muitos anos você não se posicionava, o que é normal, isso não é crítica. Eu cansei de falar, gente, o Casal não joga mais no Corinthians. Ele não joga, ele é comentarista da Globo. Aí chegou 2012, o Mundial. Foi a primeira vez como comentarista que você sentiu a porrada, deu emoção. Você meio que torceu sozinho na cabine. Cara, não, foi diferente? Lógico que foi diferente. Foi diferente porque era um final do Mundial, Corinthians e Chelsea, e um dos bordões do Galvão sempre foi: esse time é o Brasil na Libertadores, esse time é o Brasil no Mundial. Então eu peguei aquilo e falei assim: Galvão, como você fala, tal time é o Brasil em tal lugar, então hoje eu posso torcer pro Brasil, vou torcer pro Corinthians, porque o Corinthians... Mas na hora do gol do Guerreiro... Hã? Não, você tá trabalhando, eu sei, Casal, mas na hora do gol do Guerreiro, sozinho ali... Vibrei, cara, teve jogos, vários jogos, é lógico que as pessoas não veem nem nada. A final da Libertadores contra o Boca, as duas, eu torci pra cacete. Aquele jogo que o Amarília roubou o Corinthians... Descarado, Pacaembu. Não, também fiquei revoltado. Só que assim, eu consigo ser uma coisa ao vivo e consigo ser outra quando eu não estou falando. Eu consigo xingar o juiz, torcer, vibrar com o gol do Corinthians e o Galvão me chamar para fazer um comentário, ou o Kleber, e eu falar assim, o Corinthians não está jogando bem, por isso. Eu consigo mudar rapidamente. No gol do Sheik no Pacaembu primeiro, aquele era o gol. Você fez assim? Lógico. Ai, cara. E o barato era o seguinte, as pessoas que ficavam lá, os corintianos, viravam tudo pra cima, Casal, não sei o quê. Entendeu? As pessoas sabem que eu sou corintiano. As pessoas não gostam, os corintianos não gostavam quando o Corinthians estava mal e eu começava a criticar o Corinthians. Então, a cabeça deles é o seguinte, o cara jogou no Corinthians, o cara é corintiano, ele não pode falar mal do Corinthians. Não, eu sou um profissional. Quando me chama no ar,
ou quando eu peço a palavra para comentar, gente, esquece, eu não sou nada ali. Eu vou falar aquilo que eu estou pensando sobre qualquer um, sobre qualquer Mas você time. já se emocionou entrando num Pacaembu, em Itaquera alguma vez, torcida gritando seu nome? Você entrar não como jogador, você que está acostumado, nasceu lá dentro. Teve alguma vez assim, já bateu alguma emoção? Claro, muitas vezes, no Pacaembu principalmente. Eu tenho um carinho muito grande pelo Pacaembu, né? Eu estreiei no Pacaembu. Fiz 4 gols na minha estreia, com 18 anos. Corinthians e Guará. O Corinthians, da minha época, jogava muito no Pacaembu. Então, em 82, por exemplo, eu fiz muitos gols no Pacaembu. Muitos gols no Pacaembu. E todos os outros anos. Então, eu tenho um carinho muito forte pelo Pacaembu. A arena do Corinthians, eu acho bonito a torcida toda, eu acho bacana lotado, mas eu não tenho nenhuma relação emocional com a arena do Corinthians. Eu tenho uma relação emocional com o Pacaembu. No Pacaembu, eu vi... E o Parque São Jorge. No Pacaembu, eu vi a cena mais constrangedora de um jogador na vida, foi com o senhor. Qual? Corinthians e Flamengo. Você eu tava no Pacaembu e eu lembro indo pro jogo, cara. Eu falei, gente, não é possível, cara. A gente não pode, o Casão não pode jogar contra o Corinthians. O Casão é muito ídolo, cara. Como é que eu vou ver o Casagrande jogar contra o Corinthians? Quando você foi pro São Paulo, na época, fiquei puto. Falei, caralho, o Casagrande tá louco. Mas aí você vai no Flamengo. Eu falei, gente, não é possível, cara. E quando você entrou em campo, eu falei, meu, não dá pra xingar o Casa. E eu nunca na minha vida vi, e acho que não vou ver, porque as coisas mudaram demais no futebol, o que aconteceu naquele dia. Foi a coisa mais constrangedora do mundo. Você lembra? Você entrou, você pegava na bola, parecia que você estava jogando o Corinthians. Te destruiu aquilo. Emocionalmente te desmoronou. Não, desmontou a minha preparação psicológica. Você está preparado para o xingamento? Porque eu era um jogador que, dependendo do jogo que eu ia, o próximo jogo, eu sabia mais ou menos o que poderia acontecer, eu me preparava psicologicamente para aquilo. E eu era um atacante que eu era muito visado pela torcida adversária. Sempre fui muito visado pela torcida adversária. E aquilo sempre me motivou. Sabe? Sempre me motivou. Sempre que a torcida adversária começava a pegar no pé, xingava, meu empenho era maior, minha dedicação era maior, sabe? A minha luta dentro do campo era maior. Então, o Flamengo, a gente estava numa fase, cara, nós tínhamos ganho do Cruzeiro lá em BH, 2-1. Aí ganhamos do Internacional no Maracanã. Eu fiz gol contra o Internacional. Jogamos contra o Botafogo, foi 2-0, eu fiz gol contra o Botafogo. Jogamos na quarta, ganhamos de 2-1 do São Paulo no Maracanã. Eu fiz um gol e domingo era o Corinthians. Cara, nossa fase, o Flamengo estava em primeiro da chave, jogando bem, ganhando de todo mundo e tal. Eu falei, pô, a torcida do Corinthians vai me vaiar. Eu sozinho, não comentei com ninguém, na minha cabeça, né? O meu tipo de treinamento. Eu vou lá e tal, não sei o que. E treinei em cima do que eu estava imaginando para que ia acontecer. Preparei minha cabeça e meus treinos para aquilo que eu imaginei. Quando chegou lá, no Pacaembu, eu tinha hábito, porque eu tinha acabado de chegar da Europa, né, eu fiquei 7 anos na Europa, eu tinha hábito, que é europeu, você chega no vestiário, sobe e vai lá ver como está o campo. Eu tinha esse hábito, então eu fazia isso. Eu comecei a fazer isso, era uma coisa natural. Ia jogar no Maracanã, eu subia no Maracanã para ver como estava o campo, andava no campo e tal. E eu fui fazer isso no Pacaembu, a torcida começou. Volta, Casão, seu lugar no timão, doutor, eu não me engano, Casagrande é corintiano. Caraca, tá tudo bem, agora que começar o jogo, vocês caras vão começar a me xingar. Desci, me troquei, subi. Cara, a torcida do Corinthians não gritou Corinthians em nenhum momento. Só cantou essas músicas. Eu estava lá fazendo Só cantou essas músicas. Né? Eu não parava, doutor, eu não me engano, o Casagrande é Corinthians, então, volta, Casão, teu lugar é no timão. Claro que desmontou meu lado psicológico, eu fiquei perdido. Aí veio um monte de sensações muito estranhas, né? Porque eu falo assim, pô, não é justo o que a torcida do Corinthians está fazendo, eu não posso... eu tenho que fazer alguma coisa porque eu estou com a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo está ali. Não, isso não é legal, cara, não está certo. Eu comecei a ficar revoltado com aquilo que estava acontecendo porque eu estava com a camisa do Flamengo e eu estava jogando pelo Flamengo, eu queria fazer gol no Corinthians, não é porque era o Corinthians, eu queria fazer gol para ganhar o jogo, para ir na torcida do Flamengo. Começou a ficar constrangedor para mim, porque eu fiquei imaginando, pô, será que a torcida do Flamengo está achando que eu estou curtindo isso?
Será que eles estão achando que... Te tirou toda a concentração durante o jogo, lógico, né? Tirou a concentração toda. Resultado, quanto foi? Foi 1-0 pro Corinthians. Gol de quem? Rivaldo. Gol de quem? Hoje em dia era gol de Rivaldo. A bola pegou na minha coxa, entrou, mas eu tava em cima da linha. Gol contra do Casagrande, não vem com essa de Rivaldo, não. Rivaldo. E aí, o que aconteceu no campeonato seguinte? Eu voltei pro Corinthians. Mas assim, aí foi um erro. Foi um erro geral, né? Assim, todo mundo. Porque no outro dia, quando eu voltei pro Rio, pro Flamengo, eu fui treinar, a diretoria do Flamengo me chamou e falou assim, Casão, nós nunca vimos aquilo que aconteceu. Cara, você tem que voltar pro Corinthians, bicho. A própria diretoria falou isso, eu não sabia. Né? Você tem que voltar pro Corinthians. Eu nunca vi aquilo. Aqueles caras te amam, aqueles caras te adoram, cara. O seu lugar realmente é lá no Corinthians. Eu falei, pô, Paulo, é verdade. Eu tinha 1 ano de contrato ainda. Eu falei, pô, a gente vai resolver isso daí. No outro... Aí o Corinthians veio... Mas desculpa, isso foi no dia seguinte já o que os caras falaram isso? No dia à tarde. Caraca! Assim. Aí ia jogar Corinthians e alguém lá no Maracanã. Eu tava suspenso. Aí eu fui lá no hotel falar com... Aí os caras já falaram, nós queremos que você volta. Nós queremos que você volte e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, beleza. Então, beleza, eu vou voltar. Aí eu rescindi o contrato com o Flamengo e voltei. Só que assim, foi um erro, porque o que aconteceu? A torcida do Corinthians me queria de volta, mas ela queria o Casagrande de 19 anos. De 82, de 83, de 84, de 85, aquilo, o Casagrande que virou ídolo para eles. Não o cara que estava voltando da Europa, com 31 anos, com o joelho estourado, o tornozelo estourado, um monte de problema. O Corinthians, a diretoria também veio com a emoção, pô, vamos trazer o Casão de volta, e sempre com a cabeça... Eu estou falando isso com toda certeza, porque eu também tive essa imagem. Pô, voltar para o Corinthians e tal. Aí sabe o que eu pensava? Pô, vai estar lá o Solitinho, vai estar lá o Solito, vai estar lá o Zé e tal. Viagem, não tinha mais ninguém, né, cara? Até os funcionários, a grande maioria, tinha mudado. Eu cheguei no Corinthians e não conhecia mais ninguém. E aí, cara, não funcionou, até porque eu dei um puta de um azar, que na pré-temporada eu tive uma distensão gigantesca aqui na coxa, que eu fiquei uns 3 meses para curar aquilo lá. Aí ficavam falando que era o meu joelho, contratou o jogador bichado e tal, e não tinha nada a ver com o meu joelho, foi uma distensão. E aí, cara, no final do ano, eu falei, já era. Ô, Valtinho, por que teve uma época na vida aí que você e o Magrão meio que se distanciaram? Teve alguma treta? Ou só foi uma relação que esfriou? Não foi nem relação que esfriou, nem nenhuma treta. Eu tinha uma coluna de uma página do Estadão que eu fazia lá no Leles. Eu participei um dia. Então, o convidado ia lá, a gente conversava, tal, contava histórias, fiz com a Rita Lee, o Guga, fiz uma pancada de gente, Leão, fiz um monte de gente. Que não era só do esporte, do futebol que eu fazia. E aí, um dia desses, eu tô lá, numa terça-feira, o Magrão me ligou, eu estava na redação da Globo, e ele falou, pô, Casão, tô sabendo que a Globo quer mais um comentarista para São Paulo, conversa com os caras, vê se eles topam e tal. Falei, Magrão, vou falar. Fui lá, conversei com a diretoria, o diretor falou, o Marco Moura falou para mim, cara, seria um sonho, cara, você e o Magrão junto, comentando aqui, seria maravilhoso, só que nós não confiamos nele, porque ele já trabalhou na Sport TV e na final de 95 ele bebeu muita cerveja antes, foi pro jogo e tal, não foi legal e tal, nós não temos a confiança nele naquele momento. Beleza, eu expliquei isso para ele. Na quinta, eu fui lá pro Leles para fazer a entrevista com alguém. Tava sentado ele, o Juca, o Trajano. Quando eu cheguei perto, ele falou assim, ó, o cara que traiu, foi pro sistema. O Magrão falou isso? O Magrão falou. Não, com o Juca e com o Trajano na frente? Eu não respondi nada. Não teve briga, eu não respondi nada. Fui embora, fiz a minha entrevista e nunca mais falei com ele. O Trajano acha que eu não entendi bem, que era uma brincadeira irônica do Magrão, que eu tinha que ter entendido. O Juca acha que o Magrão foi mal na fala. Então, tem as opiniões diversas. Mas ainda bem que vocês se reaproximaram. Quando foi? Então, cara, eu tava... Foi do nada? Eu fui comer uma pizza lá na padaria Poesia, que é lá na Rua do Corinthians. De vez em quando eu vou lá com os amigos, pessoal antigo de lá. Tava com uma amiga minha, a gente tava no carro, já tava na Marginal,
Aí uma psicóloga minha me ligou e falou assim, meu, você viu que o Sócrates foi internado agora, com hemorragia interna, Falei, onde você viu? Eu não vi nada. Eu vi na internet. Aí eu beleza. Aí eu falei pra minha amiga, você vai comigo até o Einstein? Ela falou, vou. Aí eu fui lá pro Einstein, cheguei, não tinha ninguém, só eu cheguei. Eu fui o primeiro cara a chegar lá naquele hospital. A Kátia, que era a mulher dele na época, saiu. Pô, Casão, que bom que você tá aqui, cara. Pô, que legal. Não, mas eu não vou deixar você entrar porque você não vai gostar da imagem que você vai ver lá dentro. Vem amanhã que você entra e fala com ele. Beleza, eu fui pra minha casa, 7 horas eu tava no Einstein. Entrei no quarto, ele tava lá, deitado, já corado, tal, beleza. Tava a Kátia, eu, o Raí. Aí eu entrei, ele falou, porra, Big, caramba. Isso foi uma coisa forte, cara. Pô, Big, caramba, sonhei que você tava aí ontem. Eu tava lá ontem. Só que ele não dava para ele me ver, nem me ouvir, porque ele tava na UTI. Eu tava na parte de fora da UTI, na porta da UTI. Ele não viu, ele não me ouviu. Mas ele falou que sonhou que eu tava lá, na noite anterior. E realmente eu tava lá. Aí foi assim, caraca, meu. Né? Eu falei, caraca, a gente nunca perdeu a energia, né? Nunca perdeu a ligação emocional, espiritual. A gente sabe, né? A gente sabe onde está um e está o outro, a gente sabe. E aí ele falou, porra, Big, eu pensei que eu fosse nessa, mas eu tô pronto para outra. Aí eu não me senti bem, porque ele não estava pronto para outra, como nem teve outra. Eu achei que aquela fala dele meio que sem estar entendendo a real situação daquele momento. Eu não queria ter ouvido aquilo. Eu queria ter ouvido, pô, Big, quase fui nessa. Mas agora, cara, vou batalhar, tal, vou ficar aqui, né? Vou virar o jogo. Aí quando ele falou que estava pronto para outra, eu... pronto para outra. Mas assim, eu senti um baque porque eu já estava tratado, né? Eu já tinha me tratado, tal. Porque, por exemplo, se eu tô lá, se a minha mãe vai me visitar na clínica, ela fala, pô, Valtinho, você tá bem então? Pô, mãe, tô legal, cara, tô pronto para outra. Minha mãe tem um infarto, como tá pronta para outra? Cheguei lá morto, eu não posso falar, tô pronto para outra. Se eu falo, tô pronto para outra, é porque eu não tô entendendo a gravidade do meu estado. Justamente. Né? E aí, aquilo lá me chocou, fiquei meio abatido, tal, fui embora. E depois a gente fez o programa no Arena Sport TV, né? Que foi... que eu falei para ele que eu era apaixonado por ele, eu tinha amor por ele, sabe? Aí aquilo fez um bem muito grande para mim e para ele. Porque eu acho que ele ouvir de alguém falando que... Tá louco. Tá de brincadeira. E para mim fez bem. Pôster de vocês no quarto. E para mim fez bem, porque assim, pô, esse cara foi embora, mas ele sabe que tem um cara aqui que era apaixonado por ele, porque eu falei que era apaixonado por ele. E isso aí eu aprendi lá no meu tratamento. Minhas psicólogas me prepararam por 1 ano, 2, 3, para que eu não segurasse emoções. Né? Você tem que colocar para fora, mano. Você não pode guardar as emoções, você tem que colocar para fora. Se você tem vontade de falar com uma pessoa que você ama, aquela pessoa, você vai e fala. Não guarda isso para você. E aí, foi a primeira vez que eu consegui falar para alguém assim, pô, eu te amo, cara. Depois disso, as pessoas que eu amo, que são muitas, eu amo muitas pessoas, eu falo. Eu falo para uma pessoa, eu encontro alguém e falo, meu, como você tá bonita, cara. Você tá legal, pô, eu te amo. Falo porque o meu sentimento, eu sou mesmo intenso, minha vida foi intensa. Eu não gosto de ninguém, eu me apaixono e amo. Não tem essa, é 8 ou 80. Ou eu não sinto nada ou eu tô apaixonado. Eu não fico no meio do caminho, sabe? Eu nunca fui assim. Essa relação minha com o Magrão é muito parecida, porque a gente vivia na paixão, né? Eu vivo de paixão, eu preciso estar apaixonado por alguma coisa, sabe? Eu não faço nada que eu não estou apaixonado. Eu não vou em lugar nenhum que eu não estou apaixonado. Eu não dou entrevista para ninguém se eu não estou apaixonado, se eu não estou me sentindo bem, se eu não tenho algum sentimento para aquela pessoa, para aquele lugar. Não dou, não tenho vontade. Porque eu quero ir num lugar que eu tenha uma relação emocional com a pessoa, ou com o lugar, ou com o tipo de programa, que aí eu fico à vontade, não fico desconfiado de ninguém, não fico na retranca, assim, pô, esse cara vai fazer uma pergunta para
me colocar em dificuldade. Porque para mim você pode perguntar qualquer coisa. Eu várias vezes... Eu falo qualquer coisa. Eu, centenas de vezes, eu nunca comentei absolutamente nada quando você estava em situações difíceis e muita gente sabia que éramos amigos. Eu nunca comentei nada. Nunca. Jamais. Teve uma revista aí famosa numa época aí que me ligou. Falei, ô amigo, você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira, você acha que eu vou falar alguma coisa? O Magrão, cara, o Magrão era uma coisa muito louca, né? Porque eu acho que ele não tinha dimensão do que ele representava, né? Porque uma vez eu fui buscar ele lá no flat, lá em Genópolis, que eu fui entrevistar ele. Porra, o Magrão era foda. Eu fui pegar ele 3 horas da tarde, ele já entrou no carro bebendo. Fumando. E fumando. Ele falou, posso fumar? Eu falei, porra, o Magrão, dentro do carro, não. Ele fumava no vestiário, não dá. Aí tinha que abrir os 4 vidros pra não ficar o cheiro de cigarro e tal. A gente tava na Avenida Pacaembu, indo lá pro lance na época. Eu falei, caralho, Magrão, não acredito que você tá no carro comigo, velho. Você é o maior ídolo da história do Corinthians. Aí ele virava assim, ó, tranqueira, sério, liga pra essas porra aí. Eu não liga pra essas porra, você tá louco, velho. Mas a realidade... Era o jeito dele. A realidade é assim, as pessoas que são emocionais, elas se defendem, né? Elas internamente se defendem, né? Então, por exemplo, eu sei, eu vejo as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, as coisas que eu escrevo, tantos anos de TV, quase tudo que eu falo tem um impacto, ou cria um debate, né? Quase todas as coisas que eu escrevo ou falo criam um debate, criam uma coisa. Mas eu também me defendo porque, assim, eu não quero saber qual é a proporção de importância que eu tenho para a sociedade ou para o grupo ou para o meu trabalho, para a televisão, para o jornal, para qualquer coisa. Eu não quero saber. Não me interessa saber. Eu não tenho a mínima noção do que significa eu falar uma coisa e sair debatendo. Eu já passo para outra. As pessoas me porra, você falou aquilo lá, foi do caramba, tá tendo um mau debate, mas minha cabeça já virou. Eu nem tô pensando mais naquilo que eu falei. Porque eu acho que é uma autodefesa das pessoas que são emocionais. Porque, cara, o que vai acontecer internamente com uma pessoa se ela souber o tamanho da dimensão dela? Tem 2 coisas. Ou essa pessoa perde a noção e vira uma pessoa soberba, prepotente e arrogante, ou ela fica abatida emocionalmente. Porque a gente fica 8 ou 80, né? Que eu falei antes. Fica 8 ou 80, 8 ou 80. E para nós, as pessoas que são intensas, a zona mais confortável é o 8. Entendeu? É mais confortável estar no 8. Porque a gente vai para o 80 o tempo todo. E o 80 mexe muito com a emoção da gente. Você conhecer alguém, você fazer uma coisa bacana, sabe? Assim, eu não fico, pô, que legal que eu fiz. Não, fico muito feliz, muito eufórico e desce, sabe? Então eu acho que é uma autodefesa que as pessoas têm. Valtinho, o Renato Augusto é um monstro. Eu acho que ele joga uma barbaridade. Essa semana eu falei, pô, pena que ele tinha que jogar até os 75 anos. 75. E pra mim, se ele não joga, o Corinthians não anda. Pergunto a você, porque eu vejo muita gente, até meu filho em casa me perguntou essa semana. O Renato Augusto lembra o Sócrates em algumas coisas ou não? O Renato Augusto, o Renato Augusto joga muito. Eu sou fã do futebol do Renato Augusto. Sou fã. Mas é muito diferente do Magrão. Porque o Magrão, ele era um meio atacante. O Magrão partia para dentro da área em velocidade. O Magrão, por exemplo, quando nós jogávamos, a gente tabelava, ele fazia muitos gols de tabela nossa, eu fazia muitos gols com tabela, e às vezes ele arrancava naquela passada larga e até dentro da área e fazia o gol, sabe? Ele jogava mais para dentro da área. O Renato Augusto, ele é mais cerebral, né? Ele é mais cerebral. Ele tem uma visão de jogo muito rápida, ele tem uma percepção rápida, ele é inteligente. Então a jogada dele é 1-2, ele está armando a jogada, mas ele não se aventura a entrar dentro da área. Não é a característica dele. Ele prefere, pela própria característica, de enfiar uma bola. Ou de dar o tapa de fora da área que ele gosta. Ele gosta daquele tapa de fora da área. Mas ele não entra, por exemplo, ele não troca a posição com o Yuri Alberto, por exemplo. Quando jogava eu e o Magrão, a gente trocava de posição. O Magrão gostava de jogar de Inclusive, quando o Magrão chegou no Corinthians, que eu fui ver ele jogar em 79, ele jogava com a 9. Sim. Ele não jogava com a 8. Muita gente não lembra disso. Sim, em 78 ele era o 9, 10 era o Palhinha. Ô, Valtinho, onde o Tite errou na Copa? Putz, mas errou muito em muita coisa. Vamos começar.
Errou na convocação. Primeiro, independentemente da investigação que está tendo com o Daniel Alves, de uma acusação de estupro, que é gravíssimo, ele não tinha condições de ir para a Copa. Não estava jogando em lugar nenhum. Você teria levado quem? Eu teria levado o Marcos Rocha. Marcos Rocha? Sim. São 7 jogos para você ser campeão. O cara tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro, já tinha ganho 2 Libertadores, já tinha ganho Copa do Brasil, Campeonato Paulista, é titular do time do Palmeiras, do Abel Ferreira, o tempo todo. Estava em grande forma, estava pronto para você levar o cara para, se precisar, jogar. Aí você vai ver lá na Copa se ele vai sentir ou não, mas você tem que convocar o cara que está jogando bem. Daniel Alves foi um erro. Outro erro, não levar o Gabriel do Flamengo. Isso aí eu escrevi muitas vezes. O Gabriel do Flamengo decide jogo. O Gabriel do Flamengo decide campeonato. Ele faz gols em decisão. Você precisa de jogador decisivo. O Tite não gostava do kit e não levou. Erro. Você tem que levar. Um cara que é decisivo. Você vai precisar, um cara decisivo. Não levou. Outra coisa, o tipo de relação que ele tem com os jogadores, né, que ele teve com os jogadores, ele montou uma relação que os jogadores tinham poder. Eu tenho certeza que teve influência de jogadores principais da seleção brasileira para a convocação do Daniel Alves. Não foi só uma promessa do Tite. Teve o aval de jogador. Pô, traz o Daniel Alves. Daniel Alves é importante para o grupo. Daniel Alves tem liderança. Daniel Alves tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não foi só a cabeça do Tite. Foi a cabeça dos outros caras ali, o grupinho que liderava aquele grupo lá. Outra coisa que ele errou. Terceiro jogo, você não pode ir para o time reserva. Você está numa Copa do Mundo. Se você passa ganhando todas, é uma coisa. Você passa perdendo de Camarões por 1-0, como a Espanha perdeu, depois foi eliminada, como a França perdeu. Um monte de gente perdeu na última rodada lá, da fase de classificação. Só a França foi adiante. A Argentina foi completamente ao contrário. Ela perdeu o primeiro jogo. E dali do primeiro jogo ela falou, nós precisamos ganhar tudo, precisamos ganhar. E aí você perde aquela sequência. Primeiro, você cria, vamos lá, levou o Daniel Alves, ele levou um problema, ele levou crítica. Ele foi criticado. A seleção todo dia tinha problemas de críticas por causa da presença do Daniel Alves lá. Da imprensa toda, o tempo todo, pelo menos as pessoas mais críticas. Perde o terceiro jogo. Era com um time reserva. Aí os jogadores, perdemos na hora que podia perder. Cara, você nunca perde na hora que pode perder. Isso aí não existe. Você tem que ganhar o jogo. Se você perder, você tem que perder jogando muito para um time fodido. Né? Você tem que perder para uma Alemanha. Você não pode perder para a República de Camarões, no terceiro jogo da Copa. Concorda? Concordo. Beleza, aí vai para o outro jogo, que é Coreia. Ganhou da Coreia no primeiro tempo, fez 4 gols. Cara, você esperava o quê? Foi excepcional? O que aconteceu de importante naquele jogo? Nada. Aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. Seleção meter 4. E aí outra coisa, no segundo tempo, os caras apertaram, quase fizeram gol. A seleção tinha que ter colocado... Você faz 4 no primeiro tempo, faz mais 3 no segundo, mete 7. É outro panorama. Aí você vai para o jogo com a Croácia. A Croácia joga com 4 caras no meio campo. O Brasil foi com 3 caras no meio campo. Sendo que um dos 3 era o Neymar, que não marca. Então o Brasil tinha 2 no meio campo. O Modric já tinha destruído o jogo anterior. Joga muito. O Modric, o jogo anterior da Croácia, qual foi o jogo? Eu não lembro. Ele já tinha destruído o jogo. Você não pode deixar o Modric livre. O Modric tomou conta do jogo. O Brasil fez 1-0 na prorrogação, mas durante os 90 minutos o Brasil correu atrás da Croácia, cara. A Croácia tocou, ele saiu jogando. O Modric pegava a bola aqui, punha lá, ia lá, pegava, punha aqui, punha lá. Tomou conta do jogo. Erro de escalação. Aí vamos para a prorrogação? Fez um gol, 1-0. Acabou o jogo, né? É Brasil, né, cara? É o pentacampeão do mundo, né? Você fez um gol na Croácia. Acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Pô, eles vão ter só 15 minutos, que era o segundo tempo da prorrogação. Eles vão ter 15 minutos para fazer um. Eles jogaram 90 sem fazer um. Não vai ser em 15, você vai tomar um. Abriram, não teve experiência, não teve liderança. Isso foi um erro, não teve liderança, mas essa não é culpa do Tite. É a geração que não é líder. Não tem liderança nessa geração passada aí. Nenhuma liderança. Foi lá e perdeu. Aí, vai para os pênaltis. Pô, colocar o Rodrigo bater o primeiro tempo,
o primeiro pênalti, é de uma falta de noção incrível. Uma falta de noção incrível. É o primeiro pênalti. Primeiro, todo mundo lá o melhor jogador estava batendo primeiro. Argentina e França, o Mbappé e o Messi bateram no primeiro. Contra a Holanda, o Messi bateu primeiro. Então tá todo mundo batendo primeiro. Ele colocou o Rodrigo. Ok, ele não quer colocar o Neymar? Coloca o Casemiro, pô. Casemiro, já está há muitos anos na seleção brasileira, tá lá. Aí vai o cara da Holanda faz o gol, aí vai o Rodrigo, primeira vez que ele ia bater um pênalti na seleção brasileira, numa decisão de quartas de final da Copa do Mundo. Obviamente, ele podia ter feito o gol, mas ele perdeu. Perdeu e foi injusto, porque não tinha que ser ele ele podia bater o segundo. Alguém tinha que empatar o jogo, depois aí a coisa fica mais leve. Perdeu. E quando o Marquinhos perdeu, ele foi embora pro vestiário, cara. O primeiro cara que tinha que abraçar o Marquinhos era o treinador. Quem é o líder do grupo? Quem convocou os caras? Quem era o cara que tinha que dar segurança e confiança para os caras? Eu acho, é lógico que ninguém vai falar, todo mundo, os jogadores, pô, o Tite é legal, beleza, beleza. Mas eu acho que os jogadores foram traídos naquele momento. Porque você tem total confiança naquele cara ali. Então eu errei o pênalti, o que eu penso? Pô, o cara vai vir aqui, vai falar comigo. Não, foi embora. Então, cara, assim, foi decepcionante para mim. Quem o Walter Casagrande Júnior colocaria como treinador agora da seleção? Olha, para mim, o ideal seria o Ancelotti com o Paulo Roberto Falcão, diretor de futebol, e o Ancelotti como treinador. Mas eu acho que isso aí... O Ancelotti falou que não veio, né? Então, eu acho isso aí uma utopia. Eu coloco Abel Ferreira, não tem outro jogador, não tem outro treinador. O treinador brasileiro não tem nenhum que está fazendo um bom trabalho em 4 anos. Não tem. Nenhum jogador brasileiro. Nenhum treinador brasileiro. Por que uma parte da imprensa... uma parte da imprensa não está exagerando nas porradas no Abel Ferreira? Cara, foi acusado de machista aí, não sei por quê. Não sei por quê, não vi nada. O outro lá colocou ele na mesma frase do Bruno. Isso aí esquece. Do Bruno, o goleiro que tá preso por homicídio. Caralho, Valtinho, os caras estão malucos. Que o Abel enche o saco no campo, enche, reclama, acho que ele precisa controlar. Mas esse tipo de crítica... Não, o lance é o seguinte... Isso é pesado, isso é loucura. Não, esquece, cara, esquece. Isso, eu tenho dúvidas hoje em quem eu levo a sério e quem eu não levo a sério, porque tem muita gente que vive das redes sociais, que vive de pegar seguidores, de ter seguidores, aumentar seguidores. Tem gente que vive de clique, né? Clique. E você fala uma coisa, o pessoal vai... Então não dá muito para você falar se esse cara fala... comparar o Abel, colocar no mesmo patamar que o Bruno, não existe. Não existe. Esquece, isso aí não existe. O Abel, ele tem um comportamento exagerado no banco. Ele passa dos limites. É muitas vezes desagradável. Tá? Mas ali tem o juiz, o árbitro, vai lá e expulsa. Acabou. Foi expulso. Aí você pode falar, pô, tá exagerando, toda hora vai expulso, tomar cartão amarelo, pode fazer um debate? Pode. Você pode fazer um debate sobre o comportamento do Abel? Pode. Mas não vai adiante. Não tem que ir adiante. O comportamento é dentro do campo. Também acho. Foi expulso. Quem tem que resolver isso, ou é a direção do Palmeiras, ou é a direção da CBF. Né? E, dá uma punição maior. Os diretores do Palmeiras chamam o Abel. Peraí, Porra, você tá ganhando todos os títulos e tal, mas, cara, não tá combinando com você esse tipo de comportamento. Conversar com o cara. Na minha visão, eu até escrevi ontem, na minha visão, eu escrevi exatamente isso. O comportamento é desagradável, mas quem tem que resolver isso é o juiz. O juiz não deu o cartão vermelho? Foi expulso. Acabou. Agora, não dá para você colocar na balança o talento que ele tem, as conquistas que ele tem, e colocar o comportamento dele no banco e falar que é um mau exemplo. Mau exemplo é o Robinho, que é jogador de futebol ainda, é condenado por estupro há 9 anos, estupro de vulnerável, coletivo de vulnerável há 9 anos na Itália, e está fugitivo aqui e está na praia correndo. O Leão teve aqui, isso é mau exemplo. O Leão teve aqui e falou que se fosse Robinho se entregava. Claro, óbvio. O Wagner Ribeiro teve aqui e falou que o Robinho não tinha que se entregar, que isso tudo é discutível. Que discutível, e que era um absurdo o Robinho... O que é discutível? Não, o Wagner Ribeiro também... Não, mas fala porque... Qual é discutível? Se o cara foi condenado em todas as instâncias. O que é discutível, cara? Nada. Nada é discutível. Então é discutível o Bruno?
O Wagner Ribeiro? Lógico que não. Então, não é discutível. Mau exemplo é o Daniel Alves, que está lá sendo acusado de estupro e está preso na Espanha. Ele acabou de jogar a Copa do Mundo, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo, hein? Agora, não faz 2 meses, 3 meses. Ô, Valdir, isso é mau exemplo. Eu também acho. Ô, Valdir, o que você achou do Vitor Pereira falar da sogra e ir pro Flamengo? Você confiaria num... De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mentiu. Não precisava, um cara adulto. Mentiu. Enganou. Sabe? Fez de palhaço. Traiu. É isso que ele fez. É isso que ele... Chega pro Corinthians e fala assim, pô, o Flamengo tá me querendo. Eu acho que eu tenho mais chance de ganhar campeonato lá. Pô, eles vão disputar um Mundial. Pô, eu quero ir pro Flamengo. Eu não vou ficar aí. Legal, é um direito. Claro. Agora você mentir? Então, eu acho que... E acho também que ele não é a altura do elenco do Flamengo. Ah, eu falava isso no Corinthians também. Eu não vejo... Eu acho que endeusaram demais. Endeusaram demais ele, não é? Sim. Eu sempre contestei o trabalho dele também. Ô, Valtinho, pra gente ir terminar, você assistiu Pink Floyd ao vivo, né? Sim. Na Itália? Sim, Verona. Conta um pouco disso. Isso acabou, nunca mais isso ninguém mais vai ver. Não, cara, eu fui jogar em Verona, né? Você viu com todo mundo? Gilmour, a formação sim, original. Sim. Foi o maior show da tua vida ou não? Cara, todos os shows que são relacionados ao Pink Floyd, eu acho que são os mais impressionantes. Eu vi o Pink Floyd, eu vi 3 vezes o Roger Waters e vou ver de novo. Eu vi o David Gilmour. Eu também. Todos eles, é impressionante, todos eles. É outra parada, né? Assim, cara, eu não sou muito do rock progressivo, sou mais do rock psicodélico, que eu prefiro. O Pink Floyd tem um pouco, tem bastante, inclusive, de rock psicodélico, tal, mas não dá para comparar o show do Pink Floyd com qualquer outra coisa, né? É outra coisa. Assim, você viaja o tempo todo. Você sabe que eu fui ver o David Gilmour no Allianz Parque? Eu fui. Então, aí eu fiquei num camarote, assim, de frente pro palco, de frente para aquela roda que tem em cima do palco. Eu fiquei lá. Quando acabou o show, eu fiquei tipo hipnotizado. Eu demorei uns 10 minutos assim para eu assentar, sabe? E ir embora. Porque eu fiquei olhando aquele painel e fiquei viajando nas cores, nas imagens distorcidas e tal, e fiquei meio de bobeira, assim. Tá no show. Como foi o show do The Who também. Eu tava sentado lá, porque tinha uma pista com cadeira. Sim. Quando começou, hello, 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 meu Deus, falei, caralho, a música. Confortável não, a música. Um ping-pong pra gente ir embora. Pô, Casão, tem que ir embora, né? Tá todo mundo aqui, Casão tem que ir embora, Casão tem que ir embora. Tem cartaz. Puta, como Elô é mala, velho. Como Elô é mala. Ô, Valtinho, Stones ou AC/DC? Caraca. Eu vou de Stones. AC/DC ou Led Zeppelin? Putz. AC/DC. Hendrix ou B.B. King? Isso foi rápido, né? B.B. King ou Eric Clapton? Eric Clapton. Sócrates ou Zico? Sócrates. Messi ou Maradona? Maradona. Beckenbauer ou Cruyff? Cruyff. Corinthians de 2012 ou Corinthians de 82? Corinthians de 82. Seleção de 82 ou seleção de 2002? Seleção de 82. Ronaldo ou Romário? Romário. Neymar ou Miller? Cara, são equivalentes. Tem que escolher um. Escolhi um. Eu acho que eu vou de Miller. Ronaldo, Giovanelli ou Cássio? Cássio. Cássio e qualquer outro, né, do Corinthians. Na minha opinião, Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians que eu vi, né? De 70 pra cá. Eu vou encerrar. Aí. Não, é fácil. É simples, cara. Beatles ou Stones? Coisa mais fácil do planeta. Beatles. Mas
por muito pouco, cara. O Beatles, a fase que eu gosto é do Sgt. Pepper pra cá. Eu sou Stones. Então. Sou apaixonado por Beatles, ouço tudo dos Beatles, mas eu queria, eu, como comportamento, eu sou mais Rolling Stones, eu tenho aquela cara. Você é mais Keith Richards. Sou mais Keith Richards. Então, mas o que acontece? Quando você falou isso, veio a primeira coisa que veio na minha cabeça é Why My Guitar, Gently Weeps, que é uma das músicas mais bonitas que eu vi na vida. Sim. Que é o Eric Clapton que tá solando. E George Harrison, pra mim era um semideus. Pra mim, o George Harrison é o Beatle preferido. É o meu Beatle preferido. Amo George Harrison. Ouço George Harrison quase toda hora. Então, eu também. E você sabe que... Você assistiu o documentário dele? Assisti. Ele é maravilhoso. Eu fui internado e eu não recebi visita de ninguém. A primeira vez. E eu só liberei o Serginho Groisman pra ir lá. Pra me visitar. Aí o Serginho foi lá, me visitou e me levou um presente. CD duplo do show de Bangladesh. Puta, que não quer. Eu tava com meu computador lá. Eu ouvia George Harrison todos os momentos que eu tava no quarto. A música do George Harrison teve uma influência gigantesca na minha atitude de querer sobreviver, de querer viver, de querer... tô perdendo tempo, sabe? De querer amar, de querer carinho, de dar carinho, de amar alguém. O George Harrison fez eu amar a vida. Eu escolhi viver por causa das músicas do George Harrison. E ele era um cara muito espiritualizado. Sim. Quando ele foi para aquele concerto do Bangladesh com o Ravi Shankar... As músicas dele, a grande maioria delas, faz efeito espiritual na pessoa. Eu também acho. E eu acho, às vezes, só que ele não tinha o devido... Eu acho que ele era podado nos Beatles. Era. Eu acho que se ele tivesse tido mais espaço, teria... músicas dele teve quase que implorar para os caras tocarem as músicas que ele compunha. I Need You. Sim. Why My Guitar, Gently Weeps. De Bangladesh, ele tocando Aleluia. Aquilo é maravilhoso. O tributo que fizeram pra ele, quando ele morreu, com o Prince tocando. Sim. Porra, aquilo é do caralho. Isso que, pra gente encerrar, é uma das cenas mais inusitadas da sua vida. Não, da sua não dá. Tem cenas inusitadas, não dá. Vai dar 4 horas de cenas inusitadas. Mas uma coisa engraçada, né, Valtinho? Aquele nosso show do Iron Maiden, né? Porra! Sensacional. Posso contar? Pode, lógico. O Casão, bicho, é uma figura. O Casão não existe, cara. O Casão foi criado, sei lá, o Walt Disney deve ter criado o Casão, né? Ou o Tarantino. Acho que o Tarantino criou o Casão. Tô mais pra Tarantino do que o Walt Disney. Aí, estamos no show do Iron Maiden, cara, no Monsters, que era com o Blaze Bailey no vocal. Sim. Tá lá o Casagrande, eu e o Solitão, assistindo o show. E no meio do show, cara, o Solitão no meio. Também o Solitão viajou, né, cara? Não era hora pra perguntar aquilo. Eu acho que não. O Solitão vira no meio do show e fala assim, gente, eu tenho um negócio sério pra contar. Caraca, nós paramos assim. Pô, será que ele vai falar que tá doente? É o último show da vida dele? Pô, puta coisa... Eu falo, o que aconteceu, Solitão? Ele falou, eu vou ser avô. O que você fez? Pô, fui embora. Falei, Solitão, eu não vou ver um show da Iron Maiden do lado de um avô. E é verdade, gente. Ele virou as coisas e foi embora. Eu gritava, Valtinho, o Valtinho foi embora. Pegou o carro, no dia seguinte eu liguei e falei, caralho, onde você tá? Não, o cara é avô, foi embora. Aquilo era a hora dele falar. Pô, cara, é a hora dele, no meio do Iron Maiden, aquela pancada, o cara para pra... Meu, você é avô? Eu falei, cara, eu tenho que ir embora pra minha casa. Como fazer aqui? Ai, caralho, aquilo foi demais. Ô, tio, te adoro. Obrigado, Benjamin. Te adoro. Cara, infelizmente, os caras que estão... acho que estão batendo demais no Casão. Estão batendo demais. A gente tem que respeitar um pouco mais a opinião, a história do Casão. Deixa bater, não tem problema. Não tem problema. Batem porque faz efeito. Porque se eu falasse coisa que não faria sentido, ninguém tava ligando. Walter Casagrande, né? Vocês querem aplaudir? Pode aplaudir. Walter Casagrande, né? Walter Casagrande. E antes só de encerrar, por favor, nosso Frank Zappa tá na câmera, o Zappa. Vendo? Beleza? Só dá um close aqui na meia do Sex Pistols. Casão veio com uma meia do Sex Pistols. Olha lá. Anarchy! Isso aí. Tem duas. Tem uma outra bem bonita. Do The Who também? Você tem medo? Tem o The Who, tem o do Pulp Fiction, tem o Iron Maiden, tem o Motorhead. Casão, você é demais. Então, escolhe uma trilha sonora pra gente encerrar. Qual que você usaria pra esse programa aqui? Esse programa aqui... Cara, eu tô numa fase mais light?
Belchior. A Turma Fauzi e Belchior. Qual que era aquela música que eu esqueci? Calma, Bruno. Pô, o Bruno terminou. Ninguém tem. Calma. O que foi? A Vanessa. Tá vendo? Peraí, já vai. Deixa eu falar um negócio pra você. Como que de quem é aquela música legal pra caralho do documentário? Jades Macalé. Jades Macalé. Pode terminar com uma do Jades Aquela Macalé. música é demais. Demais. Aquela música é demais. Sensacional. Você que escolheu aquela música pro documentário? Foi a diretora. Eu dei uma lista Dá pra ela. parabéns pra ela. Porque aquela música é perfeita para aquele documentário. Sim. Ela dá uma emoção, cara. Não é? Verdade. Sim. Caceta, mas que eu chorei vendo aquilo lá, meu. Você precisa assistir, Velô. Você precisa um pouco de coração. Obrigado, Valtinho. Valeu. Beleza. Eu tava chorando com ele aqui agora. Quem não chora? Walter Casagrande Júnior, velho. Sem comentários. Semana que vem estamos de volta.